Nós vamos então avançar aqui para a nossa segunda sessão de Flash Talks. Vamos ter 4 apresentações e, portanto, eu iria pedir a cada um dos apresentadores que faça, portanto, a sua apresentação num tempo estimado de 7 minutos, se for possível, para podermos depois ter aqui tempo então para apresentar algumas questões e discutirmos alguns temas. Eu pedia a quem está a assistir para poder também colocar questões no Q&A, como já sabem, e depois no final vamos então fazer aqui alguma troca de impressões. Portanto, eu começava aqui com a primeira Flash Talk, que vai ser apresentada pelo João Cardoso. O tema é o impacto do programa do Ready for Biodata Management, portanto é um trabalho que tem colaboração do João Cardoso, do José Borbinha, do Rafael Santos, da Marta Silva, da Ana Melo e portanto dava então aqui a palavra ao João Cardoso, fazer aqui a partilha do ecrã e dar início à sua apresentação. Olá, bom dia. Muito bom dia. Antes de mais, queria agradecer a presença aqui no painel. É um prazer estar sempre a poder partilhar aqui o Fórum GDI. Eu hoje venho falar do programa do Ready for Biodata Management e, mais precisamente, abordar um pouco o impacto que ele tem tido nestes últimos 15 meses de operação. O problema que o programa aborda é conhecido a todos, acho que não é novidade para ninguém. Há um aumento exponencial na quantidade de publicações e dados de investigação e, como tal, isto causa, é um desafio, é um problema para a comunidade científica, porque é necessário gerir estes dados. Obviamente que existem práticas e métodos para mitigar este problema. Nós temos os princípios FAIR, a adoção dos princípios FAIR e todo o movimento do Open Science, mas o problema continua lá. Em particular, na comunidade nacional, comunidade científica nacional, as capacidades para fazer esta gestão de dados, de aplicação dos princípios FAIR, de adoção do Open Science, ainda é incipiente, é limitada, porque frequentemente temos pouca experiência nos nossos investigadores em relação a estas capacidades e pouco treino formal. Daí que a nossa solução, e quem é que nós somos? Somos o Biodata PT. Para os participantes que estiveram a assistir ontem de manhã, a Ana Melo apresentou um pouco, mais uma vez, o Biodata, mas para refrescar, o Biodata é a infraestrutura nacional para dados biológicos, é o representante português do Elixir, e lá está. A nossa missão é apoiar a nossa comunidade científica nacional e, no que a mim me interessa, promover as melhores práticas de gestão e análise de dados. Obviamente temos mais serviços, não é? Existem serviços de computação, de bioinformática, mas lá está. O nosso foco aqui é no serviço de gestão de dados e em particular no nosso programa do Ready for Biodata Management. E o que é o programa? O programa é um programa de treino e o objetivo é promover as melhores práticas e boas práticas de gestão de dados na comunidade, em particular na comunidade das ciências da vida. Nós temos tido o apoio formal da RDA Portugal, que é um outro grupo de Research Data Alliance Portugal, que também tem colaborado connosco e nos apoiou desde o início, mas o foco do nosso programa está em equipar a nossa comunidade científica nacional com estas capacidades que nos permitem atacar aquele problema inicialmente descrito, ou seja, saberem como devem gerir os seus dados de forma mais eficiente e eficaz, como aplicar e cumprir com os princípios FAIR e Open Data. Só para mencionar que o nosso programa está certificado pela iniciativa Encode 2030 e é um programa certificado, vale o que vale, é interessante. Factos, o nosso programa está em operação há 15 meses, portanto começou perto do final de 2019, embora tenhamos tido uma primeira edição ainda no verão de 2019. Nós temos 2 tipos de cursos, eu já vou falar um pouco sobre cada um deles mais à frente, mas temos uma modalidade individual, ou seja, podemos lecionar o curso durante um dia, ou então uma espécie de um workshop de 2 dias, um curso conjunto de 2 dias. Também temos palestras
mais curtas, puramente teóricas, porque os cursos são teórico-práticos. Lá está, devido às restrições impostas pela pandemia global, agora todos os nossos cursos são online e acho que, como tudo, né, prova feita o estarmos todos aqui no Zoom. Temos dois tipos de cursos, um curso de iniciação e ambos os cursos são focados ainda nesta fase, ainda nos planos de gestão de dados. Temos ideias para novos cursos, mas já falarei um pouco disso. Nós temos dois cursos, então os que estão em funcionamento são o curso de introdução aos planos de gestão de dados, onde tentamos familiarizar os participantes com os conceitos de o que é um plano de gestão de dados, que tipo de informação é que deve conter, e isto é acompanhado de um exercício interativo em que, em grupo, os participantes criam um plano de gestão de dados a partir de um projeto fictício que nós fornecemos. Já no curso avançado, é uma experiência um bocadinho mais a sério. Nós abordamos tópicos um pouco mais a fundo, os tópicos de gestão de dados e de como criar um plano de gestão de dados e a parte da machine actionability de um plano de gestão de dados, e depois usamos uma plataforma de criação de planos de gestão de dados, não é o Argos, é o Data Stewardship Wizard, e esses planos que são gerados através dessa plataforma são depois utilizáveis. Eles seguem o template do Science Europe, que acho que tenho em cair, que é o que a FCT irá adotar ao seu tool. Continuando. Impacto do programa. Nós já fizemos 13 eventos em 11 instituições anfitriãs, um pouco por todo o país, inicialmente fisicamente, desde fevereiro para cá, remotamente. Tivemos 283 participantes que vieram de 39 instituições diferentes. Portanto, em termos da comunidade científica nacional, pensamos que temos um impacto significativo. Passos seguintes. Obviamente, o programa irá continuar e terá continuação. Temos 3 pontos em particular que queremos atingir num futuro próximo. É a sustentabilidade total do programa. Isto envolve não só a sustentabilidade financeira, mas também como de conteúdos. Expandir, obviamente, a oferta de cursos. Em particular, temos planeado um curso de gestão de dados no dia-a-dia e, em princípio, a primeira edição será em janeiro. E, obviamente, promover a participação continuada em cursos do programa por parte da nossa comunidade científica nacional. Penso que é isto. A minha apresentação é curta, mas era para tentar chamar um pouco a atenção que existe este programa e que podem tomar partido dele. Muito obrigado, João. Foi muito interessante termos aqui um bocadinho mais de detalhe, até porque já tinha sido abordado ontem no decorrer do fórum, e agradecemos imenso a sua apresentação. Muito obrigado, João. Vamos então também continuar. Eu relembro-me, por favor, que coloquem as vossas questões no Q&A. No final também teremos, obviamente, tempo para discussão, mas vão, por favor, colocando para depois podermos então avançar. Temos agora então, a Paula já está, entretanto, a partilhar o seu ecrã. Temos então... Obrigado, Paula. Vamos ter então agora a apresentação do Argos, a ferramenta para a elaboração de planos de gestão de dados disponibilizada pela infraestrutura OpenAir. E será, portanto, é um trabalho que foi desenvolvido pelo Pedro Príncipe, pelo André Vieira e pela Paula, e será então a Paula a fazer a apresentação. Paula, por favor, podes avançar. Muito obrigada. Obrigada. Olá, bom dia a todos. O meu nome é Paula e trabalho na Unidade de Serviço de Documentação de Bibliotecas da Universidade do Minho, mais precisamente no Gabinete de Projetos, no Gabinete de Gestão de Informação Científica e Repositórios de Ciência Aberta, juntamente com o Pedro e com o André, e cuja parte substancial do trabalho que desempenho está relacionado com o projeto OpenAir. O que é que este projeto nasceu? Vou fazer uma breve apresentação, enunciando as principais características e melhorias que foram feitas nesta última versão do serviço e já apresentar próximas etapas que estão pensadas a ser desenvolvidas.
sobre isto que é o Argos. O Argos surgiu fruto de uma necessidade, de uma exigência que foi sendo colocada pelos financiadores, fruto deste movimento de defensores do movimento do acesso aberto, inicialmente para as publicações e mais recentemente para os dados, que agora ficam debaixo deste grande chapéu da ciência aberta, com o intuito de tornar uma ciência, de fazer da ciência aberta uma realidade. Na disseminação, no acesso aos dados e também na sua preservação. Mas também tendo sempre presente esta questão e subjacente a questão dos requisitos dos financiadores por um lado, mas também as questões legais e de segurança que estão associadas aos dados, e conforme também hoje foi falado no primeiro workshop, com o alinhamento com os princípios FAIR. O Argos surgiu de um projeto conjunto com o OpenAIRE e o EUDAT, a partir de um software em open source do OpenDMP, e já vai agora na sua segunda versão, mais melhorada, com o intuito de prestar um apoio na criação e na gestão de planos de gestão de dados configuráveis, customizáveis e com a possibilidade de serem lidos por máquina, acionáveis por máquina, Machine Actionable DMPs. Quem usa e como se pode fazer uso desta ferramenta? Das primeiras características que enunciamos tem a ver com a diferenciação ao nível das descrições dos planos de gestão de dados e dos conjuntos de dados, dos datasets. Existe um editor específico para os planos de gestão de dados, onde vamos adicionar informação sobre o objetivo deste plano, do porquê, quem está envolvido, toda a informação de base sobre esta investigação que está a ser criada. E, por outro lado, o editor para a descrição dos conjuntos de dados a integrar, não é? E uma descrição mais específica e com a aplicação dos próprios princípios FAIR e mesmo relacionado com a acessibilidade dos dados. Isto quer dizer que um plano de gestão de dados poderá integrar mais do que um conjunto de dados ou descrições de dados, ou seja, podemos ter aqui um projeto na área da arqueologia que tem um conjunto de dados que merece uma descrição específica de acordo com as especificidades da tipologia de dados, e existir um outro conjunto de dados mais sensível que vai exigir uma descrição diferenciada e, eventualmente, depois a quando do seu depósito, tratando-se de dados sensíveis, depois dependendo também do repositório, estes dados poderão ser anonimizados e só ser disponibilizados dos seus metadados e não o acesso aos dados. Isto facilita, de alguma forma, a possibilidade de existir mais conjuntos de dados num dataset, mas também vai permitir que estes conjuntos de dados possam ser usados e copiados e colados entre planos de gestão de dados, facilitando assim a reutilização das descrições que estão associadas a estes planos de dados. O Argos também permite que a um plano de gestão de dados possa ser associado mais do que um modelo, mais do que um template de plano de gestão de dados. Isto beneficia, estes melhoramentos também são fruto do uso da ferramenta e beneficia, por exemplo, em contextos de projetos internacionais, quando existem várias diferentes fontes de financiamento que obedecem a diferentes requisitos, e aí sim podem ser integrados estes modelos, ou então quando se trata de projetos multidisciplinares que recolhem e reutilizam dados de diferentes tipologias, também existe a possibilidade de usar diferentes templates ou templates mais específicos dedicados à área específica do projeto. Facilita também o uso dos recursos do OpenAIRE e do EOS que via a API de cada um destes projetos, sem sair do interface do Argos.
mais características que podemos enunciar aqui são relativamente à redação colaborativa, ou seja, o gestor do plano de gestão de dados pode adicionar a sua equipa de trabalho como colaboradores para que, juntamente com ele, possam elaborar o seu plano de gestão de dados. O Argos suporta, ao nível da exportação, que seja possível fazer a exportação em formato de texto, em PDF, em XML e também o formato JSON, ou seja, já tendo aqui presente a compatibilidade e conformidade com a Common Standard for Machine Actionable Data Management Plans da RDA, que já foi sendo falada ao longo destes 2 dias. Ou seja, permite aqui que se exportar um plano de gestão de dados feito no Argos e fizer o upload desse mesmo plano para outra ferramenta de plano de gestão de dados, desde que seja, desde que tenha como base esta base de compatibilidade de acordo com a norma RDA, facilmente consegue fazer esta mudança, ou seja, permite e dá a liberdade ao gestor também fazer, ele próprio também usar e fazer uso deste plano de gestão de dados na ferramenta que pretender. O Argos atribui também os identificadores persistentes e permite também o versionamento, uma vez que associado ao Argos está também o software do Zenodo e o repositório generalista do Zenodo, que irá permitir ao investigador, quando do depósito ser-lhe atribuído o DOI. Pode perfeitamente depois continuar a atualizar o seu plano de gestão de dados e depois faz novamente a atualização para o Zenodo e é-lhe atribuído novamente uma nova versão do mesmo plano de gestão de dados. Quanto aos utilizadores e os papéis que podem existir dentro do Argos, identificamos 2 grandes papéis, os gestores de plano de gestão de dados e os colaboradores. Ambos podem ter direitos de edição para adicionar e eliminar documentos, mas só o gestor de plano de gestão de dados é que pode iniciar e fechar o plano de gestão de dados. Só ele pode ter esta ação e fazer depois o depósito no Zenodo. Porquê o Argos no OpenAIRE? Ou seja, todos estes melhoramentos e estas integrações são possíveis porque está por detrás esta infraestrutura. Uma infraestrutura robusta que agrega conteúdos de diferentes fornecedores de informação, que dá origem a este Research Graph e que permitiu algumas integrações na ferramenta do Argos. Pelo Zenodo, depois diretamente a partir do Argos podíamos publicar os planos de gestão de dados e vermos atribuídos os DOIs e passar a este documento vivo a ser citado. Estão previstas integrações com o Provide, o serviço para gestores de repositórios, onde aqui poderá, via a API do OpenAIRE, ser possível, aqui no momento da descrição dos conjuntos de dados, fazer uma seleção do repositório que seja compatível com o OpenAIRE e o gestor de repositórios receber esse alerta de intenção de depósito e também os guias e todos os materiais que estão disponíveis via OpenAIRE, alguns deles já estão integrados no Argos, mas a ideia será haver novas integrações para que exista uma ajuda e que acompanhe o investigador ao longo do processo de criação do plano de gestão de dados. Por último, falar um pouco também da rede de NOADs e dos secretariados a nível nacional, da qual a Universidade do Minho é representante, do apoio que têm dado, não é? Porque também só foi possível, o Argos está a ser traduzido para algumas línguas e futuramente vai ser traduzido também para português, e isto com a ajuda desta rede de NOADs. Futuramente o Argos vai integrar este mesmo Research Graph do OpenAIRE enquanto entidade, o que vai permitir aqui um enriquecimento destas ligações que existem entre publicações, conjuntos de dados, os relatórios, informação do financiador, ou seja, vai enriquecer ainda mais o serviço que é prestado.
Quanto aos últimos resultados que foram recentemente alcançados e próximos passos, houve aqui uma colaboração mais minutinho, está bem? É rápido, já estou mesmo a terminar. Obrigada. Com a colaboração do projeto Ariadne, que permitiu criar aqui um template específico, mais específico H2020 para a área das ciências sociais. O Argos venceu recentemente o RDA Hackathon, que permitiu também avançar para esta nova versão, da qual ainda estamos e continuamos sempre, porque é uma ferramenta aberta a receber contributos, sugestões e comentários, para o qual também depois, quando disponibilizarmos esta ferramenta e quem quiser, esta apresentação, e quem quiser fazer uso da ferramenta experimental e deixar os seus comentários e sugestões, farão aqui a partir deste link. Enquanto próximos passos, a integração na Appbox do OpenAIRE da ferramenta do Argos, via o portal de descoberta do OpenAIRE, o explore.openair.eu, e dotar o Argos de mais modelos de gestão de dados. Deixo aqui alguns recursos e o contacto direto para o gestor deste produto, caso queiram contactá-lo diretamente. Muito obrigada. Vou deixar só um link no chat de uma apresentação que foi feita recentemente. Vou só parar o compartilhamento e deixar aqui o link de um póster que foi apresentado nesta última Plenary Meeting da RDA sobre a integração da Common Standard da Machine Actionable for the MPs. E tem aqui o link se quiserem ver este póster, porque está muito bem construído. E obrigada. Muito obrigada, Paula. Acho que foi muito interessante, porque acabámos por obter aqui um bocadinho mais de informação em relação àquilo que já tinha sido mencionado ontem, aqui uma perspectiva um bocadinho mais técnica, e acho que foi muito, muito útil. Passamos agora então dos planos de gestão de dados para os repositórios. Vamos ter então agora a apresentação do projeto Remar em Equipa, uma perspectiva sobre a organização do trabalho do projeto Dunas. É um trabalho com a colaboração da Susana Lopes, Rita Gonçalves, Diana Silva, Cecília Reis, José Carvalho, Nuno Cruz, Pedro Lobo, Cristina Cortês e a Bela Nolasco, e será então a Susana Lopes a fazer a apresentação. Muito obrigada, Susana. Pode partilhar a sua apresentação, esteja à vontade. Muito bom dia a todos. Antes de mais, gostaríamos de agradecer a oportunidade de participação nesta 7ª edição do Fórum GDI. O trabalho que venho apresentar intitula-se Remar em Equipa, uma perspectiva sobre a organização do trabalho no projeto Dunas, e vamos apresentar como realizamos este projeto e todas as etapas que atravessamos. Passo a apresentar brevemente o projeto Dunas. O projeto Dunas tem como finalidade a implementação do repositório de dados de investigação da Universidade de Aveiro, proporcionar o arquivo e acesso aos dados de investigação da instituição, assim como promover a sua disseminação, visibilidade e impacto, tornar possível a sua reutilização, apoiando deste modo a prática da ciência aberta e também cumprindo com as políticas dos financiadores. O software selecionado para este repositório foi a plataforma Open Source Dataverse. Antes de iniciar este trabalho foi necessária uma prévia organização. Inicialmente foi criado um grupo de trabalho com características heterogéneas. O grupo é constituído por membros com diferentes competências e de áreas disciplinares diferentes, bibliotecários e informáticos, todos pertencentes à mesma instituição, mas de serviços diferentes. Os membros deste grupo não se dedicaram exclusivamente a este projeto, sendo que alguns membros da equipa do grupo já pertenciam a outros projetos e continuaram com as suas tarefas inerentes aos serviços aos quais estão associados. Outra das características é os diferentes níveis de conhecimento na área de gestão de dados de investigação, sendo que uma parte do grupo já possuía alguns conhecimentos prévios na temática de gestão de dados e outros ainda estavam a iniciar o seu conhecimento nesta área. Houve também algumas colaborações pontuais dentro da instituição, nomeadamente com a Vice-Reitoria, para a investigação, inovação e formação de terceiro ciclo, o Gabinete de Apoio à Investigação, coordenadores de projetos de investigação e gestores de ciência e investigadores. Inicialmente foi criado um plano de trabalho, foi realizada uma divisão de tarefas por subgrupos e individuais. Inicialmente o grupo foi dividido
em dois. Um dos grupos dedicou-se mais à exploração da plataforma e o outro grupo dedicou-se à elaboração do inquérito para disponibilizar à comunidade de investigação e também à recolha de bibliografia de referência na área de dados de investigação. Foram realizadas também reuniões periódicas para tomada de decisões, para partilha e revisão conjunta de conteúdos elaborados pelos elementos da equipa. Como meios de trabalho e comunicação, foi adotada a plataforma Teams, foi criado um grupo colaborativo para a partilha de documentos e conteúdos sobre dados de investigação e também para a elaboração coletiva de documentos e partilhas no chat. Foi também criada uma mailing list e foi utilizada a plataforma Colibri Zoom. A dada altura foi necessária uma adaptação da equipa do trabalho, do formato presencial para online, face à situação do confinamento. Inicialmente as sessões de trabalho e as reuniões foram realizadas presencialmente, mas a partir de meados de março foram realizadas exclusivamente online. Numa área com tanta informação, foi necessário fazer uma prévia seleção e traçar qual o melhor caminho a seguir. Este percurso foi sendo efetuado ao longo de 3 fases de trabalho, sendo que na primeira fase foi selecionado o software Dataverse, foram realizadas sessões de exploração da plataforma, foi instalada uma versão de testes para o efeito e foi realizada uma recolha de boas práticas. Numa segunda fase, foram estabelecidos contatos com outras equipas e experiências, nomeadamente com Mercy Crozas, da Harvard University, com o consórcio Madronho, Jonathan Crabtree, de Oldham Institute, e também com o IT, a equipa responsável pelo Dataverse NO. Foi também realizado um inquérito a apresentar à comunidade de investigadores da instituição. Este inquérito foi baseado nos inquéritos da Universidade do Minho e da Purdue University. Com a colaboração do Gabinete de Apoio à Investigação, foram selecionados 2 projetos piloto de 2 áreas distintas, um dos projetos piloto da área das Ciências Sociais e Humanas, o projeto Sons e Memórias de Aveiro, e um outro das Ciências Exatas da área da Física. Numa terceira fase, foi realizada uma entrevista aos pilotos, com base no inquérito elaborado. Foram também recolhidas fontes de informação e bibliografia. Estas fontes de informação e bibliografia serviram também como base para a elaboração do documento de proposta do Serviço DUNAS. Para que este trabalho colaborativo funcionasse, foi necessário um alinhamento de toda a equipa. Uma equipa não se forma automaticamente, existe um processo de transformação de um grupo numa equipa. Uma equipa trabalha em conjunto para atingir um objetivo comum e para que isso funcionasse foram privilegiados 3 elos de ligação: a cooperação, a comunicação e a coesão. No que diz respeito à cooperação, foi sempre tida em conta a estrutura organizacional do grupo, a importância de cada membro dentro da equipa, cada membro teve o seu trabalho igualmente importante, foram distribuídas tarefas distintas, também desta forma para aumentar a produtividade do trabalho, e foi realizada uma partilha com a equipa dos trabalhos individuais e dos subgrupos. As decisões foram sempre tomadas em conjunto nas reuniões coletivas. No que concerne à comunicação, foi sempre realizada uma tentativa de comunicação assertiva, uma escuta ativa, e foram discutidas e partilhados pontos de vista e opiniões, mesmo quando divergentes. Relativamente à coesão, houve um envolvimento de todos e um apoio mútuo entre os colegas, o chegar juntos a uma solução consensual, e houve uma partilha formal e informal do trabalho e também momentos de convívio, estes últimos também muito importantes para aumentar a proximidade entre os membros da equipa. Como nenhuma equipa é perfeita, não é? Esta também não foi uma equipa perfeita, houve sempre algumas situações, algumas falhas e alguns aspectos a melhorar, nomeadamente surgiram diferentes terminologias, dado sermos de áreas dispares, algumas falhas de comunicação e algumas barreiras individuais. O que ganhamos? O trabalho em equipa é sempre um trabalho mais eficaz e profícuo e claro que ganhamos em diferentes pontos de vista que geraram sempre discussões produtivas. Um exemplo de uma discussão que foi sendo efetuada ao longo do trabalho foi o que é que são dados de investigação, que era algo que para nós à partida já estava definido, mas que com o contato com os pilotos, nomeadamente um dos pilotos, foi suscitando dúvidas e até opiniões diferentes. Ganhámos também com a partilha de conhecimentos, criatividade, ideias e mais soluções. Houve um sentimento de maior segurança na tomada da decisão,
uma maior motivação nas metas a atingir, aprendemos a expor, a ouvir e a aceitar ideias. Os nossos planos para o futuro serão continuar as atividades do projeto, lançar o nosso repositório, envolver a comunidade científica, implementar serviços associados e apostar nas nossas competências. Será, em suma, abraçar os novos desafios em equipa, agora numa equipa já formada. E termino com uma frase de Henry Ford que eu acho que retrata o quão gratificante é o trabalho em equipa. Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success. E queria agradecer, muito obrigada, em nome da equipa Dunas. E estamos disponíveis para questões que queiram colocar. Obrigada. Susana, muito obrigado. Estou impressionadíssima aqui com todo este vosso trabalho e organização e estrutura. Muito obrigada por terem feito esta partilha connosco. Obrigada a nós. Obrigadíssimo. Vamos passar então agora ao André. O André vai fazer uma apresentação do projeto de desenvolvimento de um quadro de competências sobre dados FAIR para as instituições de ensino superior, portanto um trabalho do André Vieira e do Pedro Príncipe. André, quando quiseres, podes por favor avançar. Bom dia, obrigado pela apresentação, pela oportunidade que nos deram em apresentar o nosso trabalho. Portanto, aquilo que eu vou apresentar é algo que é desenvolvido no âmbito do projeto First Fair, que também já apresentamos no fórum do ano passado, e é um projeto que promove sobretudo, ou que pretende sobretudo, promover uma cultura de dados FAIR na Europa. E hoje eu vou então apresentar aquilo que está a ser feito para apresentar um quadro de competências sobre os dados FAIR para as instituições de ensino superior. Só para fazer um breve contexto, o projeto First Fair pretende, sobretudo, disponibilizar soluções práticas para a utilização dos princípios de dados FAIR ao longo do ciclo de vida dos dados, para além de promover também a cultura de dados FAIR na Europa, desenvolver normas globais para a certificação FAIR de repositórios, algo que também já está a decorrer, vou mostrar algo mais à frente também, e também pretende contribuir para as políticas e práticas que irão transformar o programa EOSC numa infraestrutura operacional. Avançando agora para a área de trabalho do projeto, que está então dedicada aqui à questão do desenvolvimento do quadro de competências. Esta área de trabalho tem como principais objetivos mapear a integração dos princípios de dados FAIR nos currículos académicos e também da área da ciência dos dados e analisar o panorama da oferta formativa na área dos dados FAIR que se encontram disponíveis na Europa. E depois também com base neste mapeamento e fazendo a análise daquilo que já existe, de iniciativas que já existem, que também já vão existir algumas iniciativas, pretendemos apresentar um quadro de competências de dados FAIR, que pode ser adaptado ao ensino superior. De seguida, traduzir este quadro de competências em currículos modelo e cursos universitários, para que desta forma, por exemplo, a nível da gestão, por exemplo, de um programa doutoral, seja mais fácil, para quem tiver essa responsabilidade, seja mais fácil de adotar ou implementar esta formação nos seus currículos académicos. Qual é o impacto esperado com este trabalho? Sobretudo, sensibilizar as universidades para os princípios FAIR, a sua importância, compreenderem a necessidade de atualizar os seus currículos académicos, para que então possamos incutir esta questão dos princípios FAIR, que percebemos mesmo em discussões ao longo deste fórum, que é necessário aumentar esta consciencialização para os princípios FAIR. Portanto, este será um caminho muito importante para consciencializar todos os intervenientes para esta questão. E também preparar mais instituições para que elas sejam capazes de implementar os princípios FAIR na educação. Aqui podem visualizar também alguns dos principais resultados do projeto. Nós, para conseguirmos alcançar isto, temos realizado alguns workshops com os principais intervenientes nesta questão, ainda vamos organizar mais alguns no próximo ano. Outros relatórios que também já publicamos, e aquilo que vai acontecer de seguida, e que será muito relevante, é então a apresentação deste quadro de competências, do modelo para a sua implementação no ensino superior. Dois dos relatórios que já foram
já foram realizados e publicados. São estes dois aqui que podem visualizar, que estão listados. Por um lado, o primeiro relatório permitiu visualizar de que forma é que os princípios FAIR estão a ser implementados no ensino superior na Europa, se existem algumas iniciativas de formação, por exemplo, até que ponto é que os intervenientes no processo de gestão de dados de investigação têm consciência dos princípios FAIR, se aplicam boas práticas de gestão de dados. Foi muito interessante para conseguirmos, digamos, tirar uma fotografia ao ponto de situação relativamente a estes aspectos. E o segundo relatório teve a ver com o mapeamento de 4 competências que já existem, iniciativas de formação no ensino superior, para suportar estas práticas de gestão de dados. Agora eu vou falar um pouco mais, então, mais em específico sobre o quadro de competências. E ele tem como objetivo contribuir para um crescimento sustentável de profissionais com competências de dados FAIR, apresentar o tal quadro de competências que vos falei. E este quadro de competências pretende então apresentar um conjunto de competências relativamente aos dados FAIR e que podem ser incluídas em diferentes currículos, tanto, por exemplo, currículos de Data Stewardship, Data Science e de gestão de dados de investigação. Este quadro de competências será constituído por estas 3 grandes componentes, por assim dizer. Por um lado, as competências, um quadro de competências que irá ser apresentado, depois o Body of Knowledge, que na prática será a base para a definição de currículos, de cursos, materiais educacionais e práticas necessárias para que os programas universitários possam incluir formação sobre estas competências. E por fim, o modelo para um currículo, para que seja mais fácil uma instituição adotar a formação neste domínio. Prosseguindo, agora deixando um pouco o quadro de competências, só para destacar que todos os resultados do projeto estão disponíveis, tanto na página web do projeto, fairsfair.eu, como também numa comunidade no Znode, onde todos os resultados são publicados. O projeto já vai sensivelmente a meio, portanto já existem alguns resultados muito interessantes para consultarem, como por exemplo, três ferramentas que já foram disponibilizadas, mais estão a ser desenvolvidas também, mas por enquanto temos estas 3 que eu passo a destacar. Temos o Fairware, que auxilia os investigadores em estudo de dados a avaliar o quanto é que sabem sobre os requisitos FAIR. Portanto, é uma ferramenta interessante para percebermos o quão é que nós sabemos e quão é que nós estamos preparados para tornar os nossos dados FAIR. Outra das ferramentas é o FAIR Data Object Assessment Metrics. Na prática, apresenta uma lista de 15 métricas para fazer uma avaliação sistemática nos objetos de dados FAIR. E por fim temos o Fuji, que é um serviço em fase piloto, junto de 5 repositórios, que utiliza 14 destas 15 métricas, também para avaliar o quão FAIR são os conjuntos de dados. Outras das iniciativas do projeto têm a ver com o trabalho que está a ser realizado junto de repositórios de dados. Por um lado, o suporte que está a ser feito junto de 10 repositórios, para que estes sejam capazes de conseguirem alcançar a certificação Core Trust Seal. Há uma série de atividades, workshops, de acompanhamento, para que eles sejam capazes de transformar e evoluir o repositório ao ponto de... Tenho aqui o alerta do tempo terminado, estou mesmo a acabar. Ok. E outra das áreas tem a ver com a melhoria da interoperabilidade. Também está a haver um grupo de trabalho que está a auxiliar 12 repositórios para que o seu repositório tenha uma melhor interoperabilidade e também que os seus dados possam ser FAIR. E é tudo. Agradeço a atenção. Estamos disponíveis para esclarecer alguma questão, tanto eu como o meu colega Pedro Príncipe, que participamos neste projeto. André, muito obrigado. Acho que foi um conjunto de 4 flash talks muito interessantes e que acabam por se complementar
cada uma com a sua vertente. Acabámos aqui em grande com o desenvolvimento de um quadro de competências de dados FES. Eu convidava as pessoas de facto a colocarem alguma questão, enquanto não há aqui informação da audiência. Eu sei que o João, entretanto, queria colocar aqui uma questão à Paula, eu também tenho aqui depois uma série de perguntas, mas dava aqui a palavra ao João Eu para posso colocar passar, o seu. eu entretanto já falei com o Pedro Príncipe. Já? Ok. Pronto, eu lançava, enquanto não temos aqui perguntas da audiência, lançava aqui 2 ou 3 questões. Perguntava à Susana, no âmbito do projeto, eu reparei, portanto, vocês têm 2 projetos pilotos com tipos de dados muito, muito distintos, e em que medida é que isso de facto teve algum impacto naquela estrutura que nos esteve a apresentar da forma de trabalho. Portanto, vi como está relacionado com ciências exatas, outro com a parte de sons. Como é que vocês conseguiram fazer a conjugação desses 2 projetos tão distintos? Sim, essa escolha distinta foi propositada pelo facto de também os dados serem diferentes, tipos de dados diferentes e de formatos diferentes. Exatamente. Pronto, ainda estamos a iniciar o trabalho, mas é esse o É objetivo, desafiante, termos 2 não é? perspectivas diferentes para conseguirmos, a partir de 2 projetos piloto, abranger as diversas áreas Conseguir cobrir ali situações completamente distintas. Muito obrigada, Susana. Eu perguntava agora à Paula, em relação aqui ao Argos, se nos podia dar aqui só do ponto de vista do utilizador, 2 ou 3 pontos ou características que de facto enalteçam a ferramenta, o que é de facto vantajoso do ponto de vista do utilizador na utilização aqui do Argos, o que é que poderá distinguir em relação a outras ferramentas que existem disponíveis? Penso que Na tua esta, perspectiva, Paula, na tua sim, perspectiva. sim. Primeiro, esta separação que possa existir ao nível da descrição do plano de gestão de dados em si e dos conjuntos de dados. Exato. Desta facilidade de nós conseguirmos pegar e reutilizar os dados e os conjuntos de dados para outros planos de gestão de dados. De migrar, não é? Esta liberdade que é dada ao investigador de facilmente poder pegar, exportar este plano de gestão de dados e usá-lo noutro software que seja compatível com estas normas do Machine Actionable for DMPs, e depois também esta integração que existe, ou seja, toda esta integração que existe com o OpenAIRE, né, que é possível via Zenodo, por exemplo, com a atribuição do DOI e a possibilidade de versionamento deste documento. E depois todos os melhoramentos que vão sendo feitos, não é? Tendo por base o Open Research Graph do OpenAIRE, que permite estas possibilidades, não é? De novas integrações e de constante melhoramento desta ferramenta que é aberta, não é? Exatamente. Muito obrigada, Paula. Muito obrigada. Temos aqui, entretanto, uma pergunta no Q&A. Uma pergunta que será dirigida aqui ao André, portanto, por parte do Pedro Ferreira, relativamente a Portugal, que conclusões é que chegaram sobre os dados FES no ensino superior? O questionário que nós lançamos e que deu origem ao relatório que eu falei, que mapeou, digamos assim, o panorama na Europa, também houveram instituições portuguesas a responder, mas nós não analisamos os dados por país, mas sim por um panorama a nível europeu. No entanto, até mesmo pelas discussões que fomos tendo aqui ao longo do fórum, que também ajudaram a perceber a realidade, de facto, existe ainda um caminho muito longo a percorrer para que de facto exista esta consciencialização junto daqueles que tomam a decisão para que se possa implementar a questão dos dados FAIR naquilo que são as práticas da gestão de dados nas instituições. Obrigado. Muito obrigada, André. Eu lançava aqui, uma vez que também ainda não há aqui mais perguntas, lançava aqui uma questão ao João, em relação aos cursos que vocês apresentam. Portanto, têm um nível mais para iniciados e depois um nível mais avançado, em que, pelo que eu percebi, o próprio participante consegue desenvolver e criar o seu plano de gestão de dados. Desta experiência que vocês têm, que tópicos, se o João tem esse conhecimento, que tópicos é que poderão ser mais desafiantes na preparação do plano de gestão de dados? Questões legais, questões da preservação dos próprios dados,
Sim, tipicamente o tópico que dá, vamos dizer assim, coloquialmente, mais luta aos nossos investigadores é a descrição dos seus as suas coleções de dados. Isso é um tópico que demora muito tempo porque não é fácil. E essa questão das licenças também é muito importante, porque dá sempre muita discussão. Mas tipicamente são esses dois pontos. Um outro ponto é que tipos de standards de metadados é que se aplicam aos meus dados. É uma questão que também surge constantemente. E há muito desconhecimento das políticas das instituições. Por vezes as instituições às vezes até têm políticas, mas os investigadores não estão a par delas. Desconhecem ou não estão a par, não acompanham. Ok. João, muito obrigado por este Filipe, input. se me permitis, eu gostava de fazer também uma pergunta ao João. Claro, com certeza. Tem a ver com se já refletiram na possibilidade. Eu percebi que o curso tinha uma componente prática bastante forte, mas refletiram na possibilidade de fazer um curso híbrido com parte da informação na nau, quer produzida por vocês, quer até reutilizando parte da informação do curso onde tem apresentado pelo essencial dados de investigação da Universidade de Minho. Como assim? Desculpe, eu não percebi a sua pergunta. A pergunta é saber se pensaram na possibilidade de fazer um curso híbrido, ou seja, uma parte gravada e outra parte depois em Zoom, onde a parte teórica já estaria gravada e estaria na nossa plataforma Now, que é destinada aos Massive Online Open Courses, e depois gastarem, enfim, só o tempo a fazer a parte prática. E como existe já um curso sobre gestão de dados de investigação, se poderiam reutilizar até alguns módulos. Seria interessante, eu acho que é uma possibilidade de colaboração. Ok. Contacte-me, eu terei todo o gosto em o direcionar para a Ana Mel, que é quem coordena os materiais e o curso. Ok. Muito obrigado, João. Obrigado. Eu julgo que não há mais questões da audiência. Aqui por questões de cumprimento do programa, eu dava então por encerrada esta sessão das Flash Talks e obviamente agradeço aos participantes e oradores. Muito obrigado pela vossa participação.